Senhor, nosso Pai, querido Mestre Jesus, e nos reunimos nesta noite para vos agradecer, vos louvar pela vida que nos deste, agradecer a Mestre Jesus sempre conosco, e reunidos nós felizes por mais esta oportunidade, vos louvando e agradecendo, queremos também, Pai, com o Evangelho, Joana de Ângeles, e assim melhorando o nosso aprendizado no dia a dia. Por isso, nessa noite, viemos nos pedir saúde, força, paz, sabedoria. Cerra nossos ouvidos a toda calúnia e guarda a nossa língua de toda maldade. Sejamos sempre alegres, generosos, humildes. Todos quantos se aproximarem de nós, sintam a vossa presença. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. Muito boa noite aí para Sandra Oliveira Vita, boa noite para Judélia Lima também. Estamos então nos reunindo com a graça de Deus. Saúde, né, para todos nós. Estivemos aí meio que gripados, vamos tomando as providências com esse tempo, né, frio de manhã. Aqui está mais ou menos frio durante o dia, né, temperatura baixa e deve continuar ainda aí. Segundo dizem, amanhã máximo de 22 aqui na região, né? À noite chegando a 11, então um pouquinho de frio, mas vamos superando, né? Vamos correndo atrás, como se diz, e esperamos então que estejam todos vocês com muita saúde sempre, e chegando aí ao final de semana para descansar um pouquinho, né? Isso é muito bom. E nós vamos ver então hoje aqui no nosso encontro, falando do Evangelho, falando com Joana de Ângeles, né? Com ID, né? No Evangelho estamos no capítulo 5, né? Bem-aventurados os aflitos, e dentro do capítulo Bem-aventurados os aflitos nós vamos ver hoje o mal e o remédio. É então aqui para todos nós o que o Evangelho vai nos trazer. E na sequência, Joana de Ângeles fala para nós também sobre a prática da indulgência, a prática daquela virtude, né, como se diz,
e não ficar aí julgando os outros, porque na realidade nós estamos julgando as aparências, ou aquilo que nós vemos, ou aquilo que eles fazem, etc, etc, mas nós não conseguimos entrar no centro da questão, que é o porquê acontece. Então, antes de ficarmos julgando e repassando fofocas, não sei o que, como diz, né? Às vezes é muito melhor ficar caladinho para evitar que situações difíceis possam acontecer. Então, Joana de Ângeles vem falar para nós sobre indulgência, no livro Rumos Libertadores. Vamos cumprimentando então aqui o Manuel Gimenez Neto, a Ivone Santa Rosa, o Délia Lima, também a Márcia Miranda. Boa noite aí para todos vocês, sejam muito, muito bem-vindos, bem-vindas todos vocês. Vamos então começar a falar um pouquinho do Evangelho sobre o mal e o remédio. E a gente sabe, né, as dificuldades, ou aquilo que nós consideramos de mal para todos nós, são os nossos problemas cotidianos, o nosso dia a dia. Problemas de todos os tipos, né? Principalmente problemas de saúde, problemas econômicos, problemas sociais, problemas religiosos, políticos, etc, 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 etc. Né? E muitos desses problemas, eles são problemas apenas se nós deixarmos que eles assim o sejam. Muitos nós não temos controle, como o caso de doenças, por exemplo, uma vez instalada, né? Claro que podemos também prevenir, porque existem aí as vacinas, né? Mas muitas coisas são problemas, mesmo que acontecem, que a gente não tem como fugir e que a gente considera o mal. E o remédio, qual seria? Dentro daquilo que a doutrina nos traz, vamos ver. E diz o seguinte: vossa terra é, pois, um lugar de alegria, um paraíso de delícias. A voz do profeta não ressoa, pois, mais aos vossos ouvidos? Ele não apregou que haveria pranto e ranger de dentes para aqueles que nascessem nesse vale de dores? Vós que viestes aí viver, esperai, pois, lágrimas cruciantes e penas amargas, e mais as vossas dores sejam agudas e profundas, olhai o céu e bendizei o Senhor por ter querido vos experimentar. Ó homens, não reconhecereis, pois, o poder do vosso mestre, senão quando ele tiver curado as chagas do vosso corpo e coroado os vossos dias de beatitude e de alegria? Não reconhecereis, pois, seu amor, senão quando ele tiver adornado o vosso corpo com todas as glórias e lhe tiver restituído o seu brilho e sua brancura? Imitai aquele que vos foi dado como exemplo, chegando ao último degrau da abjeção e da miséria, estendido sobre o lixo, disse a Deus: Senhor, conheci todas as alegrias da opulência e me reduzistes à miséria mais profunda. Obrigado, obrigado, meu Deus, por querer bem experimentar o vosso servo. E até quando vossos olhares se deterão nos horizontes marcados pelo monte? Quando vossa alma desejará enfim soltar-se além dos limites de um túmulo? Mas se devêssemos chorar e sofrer toda uma vida, que seria isso ao lado da eternidade de glória reservada àqueles que tiver suportado a prova com fé, amor e resignação? Procurai, pois, consolações aos vossos males no futuro que Deus vos prepara, e a causa dos vossos males em vosso passado. E vós, que sofreis mais, considerai-vos os bem-aventurados da terra. No estado de desencarnados, quando planáveis no espaço, escolhestes vossa prova, porque vos acreditastes bastante fortes para suportar. Por que reclamar nessa hora? Vós que pedistes a fortuna e a glória, era para sustentar a luta da tentação e a vencer. Vós que pedistes lutar de corpo e espírito contra o mal moral e físico, é porque sabias que quanto mais a prova seria dura, tanto mais a vitória seria gloriosa. E que se dela saísseis triunfantes, devesses vossa carne ser lançada sobre o monturo em sua morte,
ela deixaria escapar uma alma brilhante, de brancura e tornada pura, pelo batismo da expiação e do sofrimento. Que remédio, pois, recomendar àqueles que estão atacados de obsessões cruéis e de males cruciantes? Um só é infalível: é a fé, é o olhar para o céu. Se no acesso dos vossos mais cruéis sofrimentos, a vossa voz cantar ao Senhor, o anjo à vossa cabeceira de sua mão vos mostrará o sinal de salvação e o lugar que deveis ocupar um dia. A fé é o remédio certo do sofrimento. Ela mostra sempre horizontes do infinito, diante dos quais se apagam os poucos dias sombrios de presente. Não vos pergunteis mais, pois, qual remédio é preciso empregar para curar tal úlcera ou tal chaga, tal tentação ou tal prova. Recordai que aquele que crê é forte pelo remédio da fé, e aquele que duvida um segundo da sua eficácia é logo punido, porque experimenta, no mesmo instante, as pungentes angústias da aflição. O Senhor marcou com seu selo todos aqueles que creem nele. Cristo vos disse que com a fé se transportam as montanhas. Eu vos digo que aquele que sofre e tiver a fé por sustentáculo será colocado sob sua égide e não sofrerá mais. Os momentos dos mais fortes dores serão para ele as primeiras notas de alegria da eternidade. Sua alma se desprenderá de tal forma de seu corpo que, enquanto este se contorcer sob as convulsões, ela planará nas regiões celestes, cantando com os anjos os hinos de reconhecimento e de glória ao Senhor. Felizes aqueles que sofrem e que choram, que suas almas se alegrem, porque serão abençoadas por Deus. Texto de Santo Agostinho, de 1863. Olha aí, Santo Agostinho é um texto um pouquinho longo, né? Mas é de Santo Agostinho, e as palavras de Santo Agostinho são sempre absolutamente extraordinárias e esclarecedoras para todos nós. Então, meus caros, nosso abraço aí para Márcia Miranda também. O que nós podemos dizer além daquilo que o texto nos disse? O texto nos fala sobre essa questão do mal e o remédio. Nós estamos falando das dificuldades, dos males, sofrimentos, dores, nesse capítulo todo. E nós chegamos aqui falando sobre o mal, mas qual é o remédio para tudo isso? Qual é o remédio? Especificamente o remédio para aquelas dores que não temos como controlar, que não temos como muitas vezes explicar, mas que estão presentes no nosso dia a dia. Falamos anteriormente, as dores físicas, por assim dizer, das doenças, etc, etc, há facilidade para nós curarmos nosso corpo físico mediante, então, a ida ao médico, a farmácia, depois o medicamento, se for o caso, fazer uma cirurgia, para buscar resolver esse problema. E esse seria o remédio fisicamente para todos nós. Mas, da mesma forma, nossos pensamentos, eles são muito construtivos, vamos assim dizer. Nossos pensamentos tanto nos elevam como nos derrubam, segundo a natureza dos pensamentos que nós cultivamos com ênfase em nosso dia a dia. Então, todo cuidado é pouco. Mas muitas vezes esses pensamentos, eles são descoordenados também por uma questão orgânica, por alguma doença que afetou o funcionamento do cérebro, uma má formação. Então são situações que aí basicamente são irreversíveis nessa situação. Então, instalado o problema, esse mal que nós falamos, qual que é o remédio? Remédio, como foi disse, é ao médico, fazer consulta, ele vai dar sua receita, vai na farmácia, compra, e no diagnóstico vai ver se vai precisar fazer então cirurgia, etc e tal, para uma questão física.
Mas para isso que perdura, para esses sofrimentos todos, etc., que nós sabemos que provavelmente são questões de provas, de expiações, de erros anteriores, tal. Qual que é o remédio? Ora, o remédio está nas próprias palavras de Jesus, em tudo aquilo que ele falou para nós, e que, claro, a doutrina também nos traz de uma maneira bem esclarecedora. Nós somos espíritos devedores, todos nós, criminosos de eras anteriores, todos nós assim fomos. E a necessidade do expurgo vai se dar de uma maneira basicamente direta sobre aquilo que nós fizemos de errado. Assim como cada um de nós tem isso. Então eu tenho a minha cota de erros que preciso resgatar. Todos vocês que me ouvem têm as suas, e aqueles que não me ouvem também têm de qualquer forma. Esteja encarnado ou esteja desencarnado. Né? E a única maneira é estarmos por aqui, para que nós possamos resgatar junto àqueles que erramos os nossos malfeitos. Agora, essa questão da dor que sempre existe, dos problemas todos, a doutrina nos fala sobre bem aprender, sobre bem receber, sobre bem trabalhar, sobre a aceitação, a resignação desses nossos problemas, esses males todos que nos afligem. Por quê? Porque é nossa depuração. O próprio Evangelho fala bem-aventurados os aflitos. Né? Para um leigo, fala como é que é bem-aventurado porque está sofrendo. Mas para aquele que entende um pouco mais, que já estudou, que conhece também a doutrina, sabe muito bem que isso tudo aí se refere à nossa questão espiritual. É o sofrimento que vai se refletir na nossa questão espiritual. Porque não tem como nós terceirizarmos nossos débitos de anos anteriores, não tem jeito, nós temos que trabalhá-los e fazer a sua remissão por nossos atos. Mas esse trabalho ele é muito facilitado quando aceitamos que assim o é, através da resignação, e especialmente o que motiva a nossa resignação, sabendo as suas causas, que nós somos basicamente os originários, né, fatores originais dos nossos males hoje, mas o que sustenta tudo isso é exatamente a nossa fé. É o acreditar nas palavras, né, de nosso querido mestre, que deixou bem claro para todos nós que nós somos responsáveis por aquilo que fazemos. Se nós não acertamos em uma encarnação, vamos ter que vir outra para resgatarmos as nossas dívidas. E ali no Evangelho, em outros capítulos, também fala muito a respeito disso, né? Sobre a questão do patrão, de acertar dívida, etc, etc, etc. E não tem jeito, nós sabemos que realmente é assim. Né? Então, o remédio, todos esses casos de males que nós temos, é acreditar. Acreditar na medicina, quando o mal é físico, e a competência da medicina, pelo menos batalhar para fazer com que nós saremos. Agora, existe também a questão espiritual, que também auxilia nesses casos de problemas físicos, que é pela prece, que é pela, assim, a aceitação. E, acima de tudo, o remédio da fé, que dá a sustentação para que nós não fiquemos cobrando de nós mesmos, ou cobrando dos outros, tantas vezes falando do mal de Deus, porque acontece isso comigo, isso não é comigo, é com a minha família, com amigos, etc, etc. O Evangelho também já nos falou que nada cai da árvore sem o consentimento do Pai. Então todas as nossas dores são plenas de justiça para nós. Como a gente já falou várias vezes, nós sempre estamos vivendo esse momento presente, nossas dificuldades que temos agora, todos nós, tem a sua causa para estarmos assim. E essa causa está aqui no nosso passado. O que nós fizemos para estar assim? Né? O que nós fizemos? Se é uma questão física, estou indisposto aqui agora, etc, etc. Me alimentei mal, excesso ou falta, não me alimentei. Estou com problema de pressão, é um descontrole orgânico, que tem também a sua causa física. Então, em qualquer situação, o acreditar na destinação nossa auxilia extraordinariamente as nossas próprias atitudes frente às dificuldades que nós temos. E a fé, o acreditar, motiva para nós a resignação que faz com que nós soframos menos, mesmo sofrendo muito.
porque nós sabemos a finalidade desse sofrimento, qual é, e é a nossa depuração. Podemos não aceitar que está doendo, por isso, por aquilo, é a questão de cada um, mas é certeza absoluta, e essa fé, essa aceitação que estamos sofrendo e para uma causa nobre, nós vamos com certeza levar a bom termo. Então, trabalho de cada um de nós, sempre. Nosso abraço aí também para a Simone Luz, que está aqui conosco. E vamos falar um pouquinho, então, que a Joana de Ângeles nos traz hoje, sobre a prática da indulgência, aquela coisa, né, que a gente fica cobrando dos outros, exigindo, não sei o quê. Tantas vezes somos como se fôssemos juízes, né? Às vezes nem conhecemos nada sobre o assunto, mas vamos lá dar nosso palpite, vamos ver então o que Joana nos fala sobre prática da indulgência. A austeridade moral que te deves impor como normativa de conduta não se pode converter em instrumento de rigor para com as fraquezas do próximo. Cada um de nós tem as suas dificuldades. Se eu sou impaciente, por exemplo, né, eu tenho um grau de impaciência, tenho certeza disso, tenho ciência, minha consciência me diz, eu vou então trabalhar essa impaciência, a minha impaciência. Mas não é porque eu estou trabalhando a minha impaciência que eu quero que o mundo inteiro trabalhe a impaciência. Isso não vai acontecer. Tá? Então, ficarmos que os outros façam a mesma coisa que nós, julgando os outros, não é o melhor caminho. Até vai nos trazer muita intranquilidade com relação a isso. E aí, Joana continua. Compreende-se que o esforço empreendido em prol do burilamento íntimo impõe-te severas disciplinas, cujos resultados coletas a pouco e pouco, ensejando-te largas cotas de saúde moral. No entanto, não te é lícito medir as forças do irmão combalido com a sua capacidade pessoal. Quiçá fosses testado no ponto vulnerável que te é particular, quanto ele o foi, e a tua posição seria bem outra. Tem aquela questão da empatia, né? De sentir o que o outro está sentindo para ver se a gente reage da mesma maneira. Nada é certo que justifique o erro que, em se elevando o espírito a Deus pela oração e através do trabalho, este sempre aure forças para avançar resoluto, superando os empecilhos como as tentações. Sem dúvida, a tua não deve ser a atitude de quem revolve feridas não cicatrizadas, com a lâmina da indiferença, ou de quem oferta água salgada ao sedento que roga socorro. E ela fala sobre nós, porque alguém está passando algum determinado problema naquele instante, ou nós estamos, vamos lá remoer, revolver, voltar tudo lá e falar, se eu fizesse isso, não estaria assim, 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 o que não vai resolver absolutamente nada, porque o que a pessoa está sentindo, ou que nós estaremos sentindo nessa ocasião, é o fato em si daquele momento. Então, precisamos tomar devidos cuidados. Nada é certo que justifique o erro, desde que em se elevando o espírito a Deus pela oração e através do trabalho, não houvesses lobrigado o benefício da fé, a dádiva do esforço, e gostarias de defrontar compreensão e ajuda, se estivesse convalido. Ninguém cai por prazer. Se tal ocorre, no processo de queda há, sem dúvida, fatores poderosos que escapam a uma análise superficial e apressada. Quem tomba moralmente padece de enfermidades que certamente ignora. Diante dos colhidos pelas redes do erro e da criminalidade, da insensatez e do sofrimento, faze-te indulgente. E a indulgência nos fala, no próprio Evangelho nos fala, que quando sabemos que a pessoa erra, ao invés de ficarmos aí focando, e a palavra é essa mesmo, os erros dos outros, como a dizer que eu não faço aquilo, porque quando
Invariavelmente, hein? Quando atacamos os erros dos outros, ficamos comentando, é a mesma coisa estarmos a dizer, eu não faço aquilo para os outros. Mas dentro de cada um de nós, cada um sabe de si. Então, é preciso sempre esse cuidado, né? Como diz aqui Joana de Ângeles, indulgência é também manifestação de amor, muitas vezes indispensável para o cometimento da caridade. Há quem negue a doação da indulgência, justificando que tal oferta pode converter-se em estímulo ao erro ou transformar-se em benignidade para com quem erra. A indulgência, porém, não pode ser considerada como aquiescência para com o mal. Antes, porém, qual terapêutica de profundidade que se inicia sem alarde, resultando em renovação e levantamento de forças de quem jaz sem esperança, é dar um alento. A indulgência para com as falhas alheias desperta o homem para o exame e a vigilância das próprias fraquezas. Mais ou menos aquilo que eu disse, né? Ficarmos alardeando as dificuldades dos outros, os erros dos outros, precisamos ver primeiro as nossas fraquezas. Se tantas vezes não cometemos as mesmas coisas que aqueles a quem estamos nos referindo cometeu. É uma questão consciencial de cada um de nós. O indulgente é alguém que refaz um caminho já percorrido, ora na atitude abençoada de enfermeiro da solidariedade. Nunca te negues a indulgência, seja qual for a circunstância e o gravame com que deparas. Quando nada possas fazer, ora pelo teu irmão tombado. É o grande recado. Ora pelo teu irmão tombado e estimula-o ao soerguimento. Oxalá, estimulando pelo teu sentimento e gesto, ele volte a crer em si mesmo e se encoraje ao recomeço. Quando aquele que está caído, tombado, né, sem muita esperança, recebe uma palavra de alento, essa palavra pode ser muito bem recebida e servir como um estímulo. Como nós, quando estamos aí decaídos, sem muita visão, e alguém vem dar uma boa palavra. Que bom que é, né? Em toda parte estão presentes os que exigem, criticam e impõem regras. São severos para com os outros, não raro demorando-se em situação pior do que a daqueles. Ou seja, os paladinos da moral, né? Mesmo que se situassem em estágio superior, não poderiam credenciar-se a tal comportamento. Lembra-te, portanto, de Jesus, que se fez o indulgente por excelência. Todavia era perfeito. Assim, ser indulgente para com todos e severo para contigo próprio. É o que nos fala aqui Joana de Ângeles. Jesus atendia a todos indistintamente, todos que o procuravam. E ele nunca questionou por quê, qual a razão que levou a pessoa a procurá-lo por aquele motivo. Ele simplesmente auxiliou. Ele não julgou, né? Nem lá Maria Magdala, com toda aquela vida que tinha, os leprosos, a mulher, né, adúltera, que são esses casos que mais a gente assim lembra. Ele não questionou, não perguntou o que você fez, por que você fez, né? Tá. Simplesmente ouviu, aconselhou, como no caso, né, da mulher adúltera que falou, vá e não peques mais, simples. Agora, parece que nós muitas vezes temos esta, né, alegria em criticar os outros, uma alegria em receber uma fofoca e passar para frente, uma alegria em ser ali o paladino da moral, quando talvez necessitemos fazer uma investigação em nós mesmos, e muitas vezes sobre aquele mesmo assunto. Então tomemos todo o devido cuidado, e como diz aqui, né, Jesus se fez indulgente por excelência, e todavia ele era perfeito, essa era a questão. Ele não era, né? Era quando esteve por aqui, mas ele é perfeito. Naquela época já era perfeito, ele poderia perfeitamente, sendo perfeito, dizer, né, e julgar, e dar, servir. Não.
Ele não questionou. Ele simplesmente auxiliou. Talvez, se nós nos espelharmos na atitude dele, sejamos um pouquinho melhores também, dia a dia. É isso, queridos amigos. Vamos então cumprimentar nossos aniversariantes. E olha aqui, hoje aniversaria a Raquel Pavan, Janei Raspel, o João, nosso sobrinho da Célia, aqui com aniversariando, que é da Renove Paisagismo. Precisou aí de algo para o seu jardim, uma planta, uma reforminha. Tá aí, ó, no Facebook, Renove Paisagismo. Ele faz com muito carinho, tenho certeza absoluta, né? Também aniversaria Marjo Celina, a Exilda Blestivo de Centro, também você está por aqui. Monte Loureiro, José Renato de Jesus Abreu, nosso abraço a todos vocês. Deus abençoe, viu? Com muita saúde, força na caminhada que a gente sempre precisa e caminho do bem sempre. E amanhã temos aqui, olha aí, Vanderlei Fernandes, o Erickson Falcão também aparece por aqui. Fábio Fidelis, que se não aparece, ele está sempre por aqui, né, Fábio? Então, um grande abraço aí para o Fábio Fidelis, né, aniversariando amanhã. Também a Leninha Viana. E domingo, olha aí, o Toco Matos, o Erli Caetano, fazendo também o aniversário. Marcelo Teston, Iraci Pires, Robertson Parente, olha aí o Robertson aniversariando. Querido Robertson, né, o marido da Fran, nossos amigos queridos aí, que a gente sempre se vê com a graça de Deus, vamos nos ver um pouquinho mais, né? Então, um grande abraço, saúde aí, Robertson, viu? A todos vocês. Cristiano Portela também, fazendo aniversário amanhã, olha que maravilha, nosso abraço. Luiz Roberto Tronchini, Netim Lara também. E, aliás, para todos vocês, queridos aniversariantes, deixamos o nosso abraço, coração a coração, aquela força de pensamento positivo, para que vocês trilhem sempre o caminho do bem, sempre abençoados, como sempre são todos nós, claro, por nosso querido Pai, e ali com a força do caminho dado por nosso Mestre Jesus, e aproveite para plantar sementinhas boas, porque depois a colheita vem, e nada de comer fruto amargo, docinho sempre melhor. Mas aí, precisa ser regado, precisa ser adubado, e a semente está boa, a gente não pode esquecer. Um abraço para todos vocês. E é isso, amigos. Vamos então para o nosso encerramento desse nosso encontro de hoje, abençoado encontro de hoje. Nosso boa noite aí também para a Sônia Martins e para todos vocês, para todos nós que estamos juntos, né? Aí, pacientemente, indulgentemente conosco também. Então vocês já vão também mentalizando aqueles que vocês querem levar os nomes até nosso Pai, pedindo as bênçãos e o fortalecimento. E aqui nós vamos orar pela Aline Priscila de Camargo, Amanda Graziela Cassiano, Cláudio Calé Filho, Décio da Silva, Fernando Henrique Cassiano Rosa, Jaime Facioli, Márcio Gabriel Pinheiro, Miguel Antônio Pinheiro, Mirane Colúcio, Vanine Colúcio, Helena Saldanha. Também Helene Peroni, Orlando Lameu, da Rosa da Cresce, Cecília de Paulo, Luiz Ferro, Marido do Graça Rosa Pires, Adriano Anabela Bastos, Maurício Barros, Bárbara Comete, Gabriel Riz Midler, Maria Helena Santana Santos, Adora Pérez Garcia, Leisiane Serra, Jandira Vieira Forlan, Tercílio Antonelli, nossa irmã, Antônio Donizete Neves, Sônia Martins, Laudemir Ruiz, Arvoni de Oliveira Pascoal, Djalma Ninarello, Rosa Amélia Leal, Carlos Bispo, Eide dos Santos, os queridos Anderson Barbosa Pires, Marcílio Domingues, Ivonete Bueno Quirino, Maria Terezinha da Silva, Ana Maria Franzin, Juliana Nardes, e também, claro, pela nossa Cristina Esferra, né, que lá fez a cirurgia da catarata, né? Catarata e uma ótima recuperação, estamos orando. E também por todos vocês que estão aqui, por todos nós, por nossos familiares, amigos, por todo esse povo de Deus, nossos irmãos. Vamos lá então para a nossa prece? Vamos lá. Salve Regina, Mater misericordiae, Vita dulcedo, et spes nostra salvo. Ad te clamamus, et soles venire. Ad te suspiramus, clementes et plentes.
Pai nosso, nosso Pai, querido Mestre Jesus, estamos reunidos em Seu nome, Pai, vos louvando sempre, vos agradecendo pela vida, agradecendo ao Mestre Jesus que está sempre nos fortalecendo em nosso dia a dia. E sim, nós reunidos, Pai, felizes por esse momento, que mais uma vez conseguimos estar juntos. Levamos a vós nosso louvor, mas também levamos, sim, os nossos pedidos, nossas súplicas por todos nós, seus filhos, pedindo especialmente pelos aniversariantes felizes desses dias, por tantos e tantos pais que abençoadamente trazem seus filhos ao mundo. Preces aos nossos irmãos queridos, familiares, amigos que já nos deixaram, aos nossos queridos irmãos que estão nos deixando também nesses dias, retornando ao plano espiritual, após aqui cumprirem a sua jornada. E assim, Pai, também pedimos as suas bênçãos, seu fortalecimento a todos esses irmãos que aqui demos os nomes. Sim, que levamos até vós. E também em nossos lares, mentalizamos, levando a vós as suas necessidades, que tão bem conheceis, e as necessidades de todos nós, seus filhos. Abençoa assim nossas famílias, as famílias de todos os seus filhos dispersos por este mundo, e sejam no plano espiritual, ou aqui como nós, todos encarnados, lutando sim pela sua recuperação, pelo seu progresso espiritual, por remir tantos erros que já cometemos. Por isso também pedimos que abençoeis o coração, a mente dos dirigentes de todas as nações, para que trabalhem pelo povo que necessita. Abençoa, sim, Pai, esses irmãos que estão à procura do trabalho, esses irmãos que nos dão o trabalho, esses irmãos que cumprem com alegria as suas tarefas do dia a dia. Pedimos ainda por nossas casas de oração, de todos os credos, onde seus filhos vão sim vos louvar, vos agradecer, felizes pelas oportunidades concedidas a todos nós. E pedimos sim por esses que estão chegando ao mundo para as dificuldades do dia a dia, eles que se juntam às nossas crianças, aos nossos jovens, aos nossos adolescentes, procurando seguir o bom caminho, o caminho do progresso espiritual, moral, e que eles se fortaleçam no perdão, na indulgência, que se fortaleçam na paciência, que se fortaleçam na solidariedade, fraternidade, na tolerância, para que, sim, com sabedoria conduzam sua vida e vivam na justiça, e que juntos, todos nós, consigamos recuperar esse planeta que criastes para nós, mas que nós, na nossa ignorância, na nossa ganância, Pai, tanto já prejudicamos em seu ambiente, a fauna, a flora, a própria água fundamental para todos nós, vilmente desprezada e mal cuidada por nós. Assim levamos a vós esta prece, dizendo: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como perdoamos àqueles que nos têm ofendido. Não nos deixes cair em tentação, livra-nos de todos os males, porque vosso é o reino, é o poder, é a glória pela eternidade. E nós, seus filhos, humildemente vos pedimos o teu amor, a tua paz, tua luz, tua misericórdia para todos os seus filhos, encarnados, desencarnados, a nós todos reunidos, nossas famílias, famílias de seus filhos, estejam onde estiverem, como estiverem. Venha sobre nós, como sempre tem vindo, suas bênçãos celestiais, seus bálsamos luminosos que equilibram o nosso corpo físico, o nosso corpo espiritual, harmonizando assim a nossa mente. E que harmonizados harmonizemos nossos lares, levando o seu amor e luz, onde quer que formos, distribuindo aos nossos irmãos. Pedimos, Pai, que abençoeis nossos anjos guardiães, abençoeis nossos bons espíritos e todos os nossos irmãos que se perderam pelo caminho da vida. E agora é o difícil e dolorido retorno, mas necessitam voltar ao caminho do bem. Fortalecei-os nessa dificuldade. Por isso, obrigado, Senhor. Obrigado, querida Mãe, obrigado, amado Mestre Jesus.
Honra, glória e louvor a vós pela eternidade. Que assim seja, amado Pai, por sua graça, agora e sempre. É isso, então, olha aqui, vamos mandando nosso abraço ao Carlos Santana, José Ubirajara, deve estar um friozinho aí, né, por aqui tá friozinho. Então, um grande abraço aí para você, para todos vocês, e aqui eu e Célia, então, agradecemos a participação de todos, mandando um beijo grande, mandando um abraço coração a coração, felizes com a participação, presença de todos vocês, como sempre, né? Desejando aí uma bela noite, que tenham aí um abençoado final de semana, com amigos, família, descansando como é necessário, né? E segunda-feira vamos estar juntos de novo, com a graça de Deus, com saúde, para mais um pouquinho do Evangelho, Joana de Ângeles, e sim, reunidos como sempre, né? Ainda bem que hoje não deu apagão, né? Que pela primeira vez apagou a luz na hora da prece, começando a prece, puf! Apagou a luz, mas o celular, né, ficou aí meio que no escurinho, aí acendia aqui a lanterna do outro para dar um plus, mas no final está tudo certo. Aí a Silvana dizendo que São José do Rio Preto está frio também, está tudo por aqui, friozinho, né? Mas logo passa. Então, queridos amigos, eu e Célia mandamos um abraço para vocês, como sempre desejamos que a paz do Senhor esteja convosco, em vossos lares, em seus corações, e onde formos, vamos levar essa paz e esse amor distribuindo, né? O amor para todos aqueles que necessitam, como nós também. Linda noite, ótimo final de semana e com muita luz, paz e amor na vida de vocês. Ótimo fim de semana e até segunda-feira. Tchau.